povo lindo! Eu sou a Rejane Dias e vocês estão no nosso primeiro vídeo do nosso canal. Esse é o Pode Crer e eu sou Daniela Salomão e vocês estão aqui para um canal de conversa, bate-papo sobre constelação familiar, sobre terapias sistêmicas, autoestima e desenvolvimento pessoal. Aqui vocês vão encontrar conteúdos diversos com vários profissionais da área e vão ter muitos aprendizados e uma oportunidade muito grande de tirar dúvidas, de trazer contribuições, de pedir quais assuntos vocês querem ouvir. Então fiquem conosco, porque a cada 15 dias vocês vão ter um vídeo novo e poder contribuir com o crescimento de vocês. Nós vamos trazer convidados diferenciados e cada um com uma história de vida incrível que vai motivar vocês, vai tocar no profundo de vocês. Então acompanhe o nosso canal, que tem muita coisa bacana para vir aí para mostrar para vocês. Muito bom. E começando aqui com a nossa história, né? Rejane, conta pra gente como que a constelação te encontrou. Isso, foi ela que me encontrou. Eu acho que não existe destino, né? Não existe acaso. Acho que tudo é sincronicidade. Eu tava com uma viagem programada, a viagem deu errado e eu planejei para um lugar, acabou que eu fui para um outro lugar. E nesse lugar encontrei com um amigo que levou uma amiga e essa amiga levou a Ana Moyá, né? E ela no meio-fio, sentada no meio-fio lá da cidade que a gente foi, ela falou 5 minutos de constelação e eu senti um chamado. Eu falei assim, gente, que coisa sensacional. E quando eu percebi, eu já comecei o curso de constelação no meio. A turma já estava na metade do caminho. E eu entrei sem saber de nada. E quando eu sentei, eu falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida, né? E aí eu percebi que foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu cheguei, eu era uma pessoa. E quando eu saí, eu era outra Rejane. E eu falei, eu preciso que mais pessoas possam sentir isso que eu senti nessa mudança de vida. Como ficou leve, assim, a Rejane ficou uma pessoa leve. Que lindo, muito lindo. E você, Dani, como que você foi para as constelações? Na verdade, eu fui em busca mesmo de encontrar soluções, né? Eu estava tendo um desafio, buscando, não entendendo o porquê de tanta dificuldade de encontrar pessoas boas na minha vida, um companheiro bacana, alguém que tivesse a ver comigo, e sempre me conectava com pessoas que não tinham a ver, que gerava sofrimento. E eu tinha tinha uma amiga que falava assim, você tem o dedinho podre, Dani, por isso você escolhe a pessoa errada. E eu sabia que tinha algo que eu precisava trabalhar dentro de mim e fui em busca de uma constelação. E nessa constelação abriu um leque para mim, assim, sabe? Descortinou o quanto eu tinha relações ainda limitadas, dificuldades com a minha irmã. E porque a minha irmã, ela, de alguma forma, ela assumiu um pouco o papel do meu pai, por circunstâncias mesmo da vida. E eu tinha um olhar para ela, a minha irmã mais velha, que não era de gratidão. Era um olhar de, tipo, quem você tá pensando que você é, né? Para estar aí nesse lugar. E a gente não tinha uma relação leve, sabe? E ao trabalhar, ao entender o que estava acontecendo, eu sempre achava que eu era um pouco vítima dessa irmã, porque a diferença de idade era muito próxima, minha mãe me comparava muito com ela. E quando eu entendi que ela também sofria comigo, eu achei que era só eu, e a representante falou assim, olha, ela sente a mesma coisa que você. E eu falei, como assim? Então não sou eu a vítima, não? Aquilo me abriu de uma forma que eu falei assim, gente, então eu também faço coisas que magoam. E aí eu mudei meu posicionamento, eu mudei meu olhar para ela, eu incluí ela na minha vida e eu passei a ter gratidão por ela. Mas assim, foi uma coisa tão incrível, ela não sabia de nada. Nem que eu tinha ido, ela nem sabia que a constelação tinha a ver com ela. E passados assim 2 meses, assim, a gente tem amor de irmã, mas a gente nunca tinha sido amiga. E ela me chamou para ir num almoço, tô até me estendendo um pouco, mas eu acho que vale a pena. Me chamou para ir num almoço com uma prima
que a gente não via há muito tempo, e eu fui, e ela falou que estaria indo para o Rio encontrar com umas amigas. E eu falei, eu quero muito ir para o Rio, eu preciso do mar. E ela me chamou. E aquilo ali já me impactou, porque ela jamais me chamaria para sair com as amigas dela, porque a gente não tinha esse grau de amizade. E voltando do Rio, eu conheci a pessoa que eu estou há 3 anos. Por causa dela, eu fui ao Rio e através desta viagem eu me conectei com essa pessoa. E é uma pessoa maravilhosa e que, ou seja, a questão estava relacionada a ela e ela mesmo solucionando, trouxe tudo, trouxe amizade, trouxe esse amor. Então, isso foi tão impactante para mim, porque a minha relação com ela mudou tão profundamente. Você tem uma ideia, Regiane? Eu fiz 50 anos ano passado e a minha irmã fez uma festa para mim de 50 anos. Essa irmã, com banda, sabe? Então, assim, é muito maravilhoso. Então, depois disso, sabe, a minha vida mudou muito e eu falei, isso é grandioso demais e transforma vidas, transforma famílias inteiras. Então, a gente precisa, né, gritar isso aos 4 cantos para as pessoas conhecerem. Eu falo muito que é uma mangueira dobrada. E aí, quando você tira o nozinho ali, flui, né? Aí fluiu para sua irmã, fluiu para o relacionamento. E as coisas vão acontecer, né? Verdade. Sensacional. E qual que foi sua história de transformação? Eu já contei a minha de cara. Na verdade, assim, eu tinha muita... A minha questão era mais com meu pai, né? Que era um militar, eu caçula, não me pedia. Então, eu ocupava pelas minhas derrotas, né? Pelos meus fracassos. E com a constelação, eu vi que a responsabilidade é toda minha, né? A gente... Que vítima não prospera... que vítima não vai pra frente, né? Que dinheiro não gosta de vítima, né? E aí eu pensei, eu sou adulta, eu tenho que tomar conta de mim. Eu sou meu pai e minha mãe agora, né? E reverenciar a vida que chegou até mim. E aí depois, quando eu mudei o olhar, eu vi que eu tinha um olhar de dor pro meu pai. E hoje eu vejo a grandeza do meu pai. Que assim, mudou totalmente a nossa relação, né? E aí quando eu tomei a força do meu pai... que é o pai que leva pra vida, né? As portas foram se abrindo. Então foi sensacional. E uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante pontuar, é que eu tava trabalhando num lugar que eu não tava satisfeita. Eu sou advogada, né? E aquilo pra mim já tava pesado, maçante. E aí eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me conduza para um lugar, uma profissão que eu tenha prazer de acordar todo dia, que me deixe leve, que me deixe feliz. Eu lembro dessa conversa. E aí logo depois aconteceu isso da viagem, né? Que foi desmarcando, foi procurando lugar para viajar e eu caí lá em Diamantina, conheci a Ana Moyá e tô aqui, né, nessa jornada. Depois eu virei a louca da constelação. Que coisa boa, gente. É muito lindo, né? Muito lindo. E eu acho que a gente precisa de trazer um pouco dessa visão das leis sistêmicas, né? Porque vão ter pessoas aqui que já entendem, já sabem o que é constelação, já tem muitas que vão ter já experimentado e outras que não, que nem sabem do que se trata, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas. Você quer começar? Fala um pouquinho do que é constelação. Ótimo. Gente, constelação é uma... Eu gosto de dizer que é uma ferramenta através da qual a gente busca uma harmonia, restaurar a harmonia e o equilíbrio, né, das relações, dos sistemas. E é por isso que a gente pode falar que a constelação pode acontecer em quaisquer relações, né? Seja dentro da família, seja numa empresa, seja numa relação de casal, né? Então, é uma ferramenta e que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo ou o que for, né? Que muitas pessoas acham, na minha opinião, assim, tudo é espiritual, né? Mas não é necessariamente religioso, vamos dizer assim. Então, não sei se você quer complementar. Eu falo que a constelação é o raio-x da sua alma. Porque geralmente o que a gente trata, as dores que a gente conhece, está no nosso consciente. Só que isso é só 5%. 95% está no inconsciente.
Então a gente tem dores, repete padrão que a gente não sabe porque tá no inconsciente. Aí a constelação, eu falo que é o raio-x. É quando você tá com uma dor de estômago e aí você não sabe que remédio toma, você vai no médico, aí você faz uma endoscopia, um raio-x, um exame qualquer e descobre que você tem uma úlcera. E a constelação é a mesma coisa, ela vai lá no profundo da sua alma e traz o raio-x, né? E é bom a gente falar que a constelação ele não traz cura. A constelação vai trazer à luz o que eu preciso olhar. Porque eu não consigo tratar o que eu não sei que eu tenho. Exato. Então, quando eu trago à luz o meu problema, eu faço esse raio-x através da constelação, que eu acesso o inconsciente, aí sim. Ou seja, por exemplo, o meu problema não é com meu marido, o problema é com meu pai. Exato. Então, eu passo a vida inteira trabalhando a minha relação de casal. E aí, quando eu vou pro inconsciente, eu descubro que é a minha criança querendo um pai. Né? Então, a constelação, ela traz a luz. Sim. Né? E eu falo que a constelação, as leis sistêmicas, né? Ela é uma margem de um rio. Porque não adianta ter amor se não tiver ordem. Né? A água do rio é o amor. E as margens do rio é a ordem. Né? Então, o rio sem margem, ele seca. Né? Então, não adianta amar se não tiver ordem. Se as pessoas não estiverem no lugar certo, né? Que aí entra as 3 leis, né, Dani? Que você pode começar a falar delas. E trazendo até a metáfora, né? Você trouxe aí o raio-x como metáfora. O iceberg, né? É uma metáfora muito boa para isso. Porque você só enxerga a pontinha e você acha que não tem nada ali. Mas tem uma pedra inteira submersa e que a gente não acessa. Né? E através do campo, né? A gente traz as informações, esse campo mental compartilhado pelas famílias, pelos sistemas, você traz a informação e te dá luz, né, daquilo que você ou não quer ver ou não tem acesso, né, e é maravilhoso mesmo. Mas as leis, nós temos aí as leis sistêmicas, são 3 leis sistêmicas, né? Então nós temos a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei da igualdade do dar e receber. Eu gosto muito de começar pela lei da hierarquia, né, que fala de que quem vem antes é maior, quem vem antes merece esse lugar de honra e de respeito, porque exatamente a vida da gente é muito mais fácil hoje porque os nossos ancestrais passaram por desafios, pelas dificuldades e foram facilitando o nosso caminho, né? Quantas, se a gente for pensar em gerações para trás, né? Pessoas que vieram de outros países, né? Que atravessaram aí oceanos, pessoas que ancestrais que vieram da escravidão em situações penosas, os próprios índios. Então, com certeza, o nosso caminho é muito mais fácil porque alguém vivenciou esse difícil lá atrás. É uma mata que alguém já abriu a trilha, né? Exato. Então, assim, por tudo isso, a gente precisa olhar para eles com gratidão, com honra e dar um lugar para eles na nossa vida, reconhecer esse lugar. Então, a lei da hierarquia dar essa consciência da importância dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, independente da gente conhecer ou não, né? Porque muitas vezes, mas meu pai já morreu, ou eu nem conheci meu avô, não importa. Tá tudo, né? Tá tudo célula, dentro, né? de tudo você. Exato. Então, quando você tem esse olhar de gratidão, de honra, de reconhecer, você se conecta com a sua força, né? E isso faz a sua vida fluir. Eu gosto muito de dar o exemplo do chafariz, né? Que as pessoas que vieram antes, elas receberam menos do que a gente. Só que a gente não tem o hábito de conversar com a nossa mãe, saber como é que foi a infância dela. A gente só quer a nossa mãe pronta. E o Bert fala que é muito egoísmo da nossa parte. Querer que a nossa mãe não tenha defeito, não tenha dor, né? Que seja uma mulher pronta. Num planeta que todo mundo tem defeito, todo mundo tá aqui para evoluir, para melhorar, mas a sua mãe... Não, mas a minha mãe tem que ser perfeita. Então, é muita covardia exigir isso da nossa mãe, né? Então, quando a gente senta e conversa com a nossa mãe e com o nosso pai, a gente vê que eles deram mais do que eles receberam. A gente percebe, sabe? E vê o nosso olhar de egoísmo para olhar só para minha dor. Eu não quero saber do meu pai e da minha mãe, o que eles passaram na infância. Eu só quero que eles estejam prontos aqui para mim. E aí, é como realmente um chafariz, né? Vamos supor, a minha avó, a minha mãe e eu. Os pratos vão aumentando porque a gente consegue dar melhor para os nossos filhos.
Então, quando eu não quero a água da minha mãe, eu falo, eu não quero essa água, eu não tenho O que dá. o que dá para minha filha, né? Eu fico sem energia de vida, né? E a minha mestra Simone, ela conta um caso que eu acho sensacional, que é o banho de cachoeira, né? Quando você toma um banho de cachoeira, você não precisa nem de sabonete, nem de pentear o cabelo, porque aquela energia, aquela água te nutre. E aí quando você vai tomar banho de cisterna, que você tem que ir no poço buscar aquela água, você sua, você cansa e a água ainda vem com barro, né? É isso quando a gente se coloca maiores que os nossos pais. Pra gente ir pra vida é cansado, é pesado isso, né? E uma coisa assim que a gente fala, a gente deixa bem pontuado, que ninguém fala amar pai e mãe, fala honrar. Porque realmente, às vezes, aquela mãe é uma mãe doente, uma mãe narcisista, uma mãe que tem muita dor, não conseguiu passar do jeito que a criança esperava, aquele amor. Mas é saber que a sua vida só existe por conta daquela mulher. Sim. E ela está em todas as suas células do seu corpo, você só existe. Essa mãe e esse pai foram um portal para você estar aqui. Não existe outro portal. Não existe outra chave, né? E é não olhar para esse lugar dessa mãe doente, mas é olhar para essa que te permitiu estar aqui. É gratidão à vida, né? Exato. Se você não tem nada para agradecer, quer dizer, não tem nada, né? Se você acha que não tem nada, você tem a coisa mais importante, que é a vida, né? Até porque você não tem como retribuir, devolver, né? É algo tão grandioso, né? Exatamente. E a lei, né, do pertencimento, ela traz a ideia de que todos merecem pertencer, todos daquele sistema merecem pertencer, mesmo aqueles que, né, não puderam ficar, que partiram prematuramente, aqueles que chegaram, mas foram embora, os abortos, né, ou aquelas pessoas que são excluídas pela família, seja por uma doença, por uma situação de vergonha, né, muitas vezes suicídios, né, as pessoas não falam sobre isso, pessoas com doenças mentais que antigamente eram até escondidas, né? Eram colocadas em fazenda, às vezes presas num quarto, situações até pessoas acorrentadas para não sair. Então tudo isso gerando um sentimento, né, de exclusão. E a lei sistêmica, ela traz que todos merecem pertencer, independente da condição, e que isso é tão importante porque quando você inclui, você sabe o seu lugar certo no sistema e você coloca todos de modo que todos possam compartilhar, né, daquele sistema, cada um no seu lugar. E isso muda. Muitas vezes, né, a gente, casos de irmãos que nasceram depois de um aborto, eles se sentem que sentem uma falta, sentem algo, né, algo a mais, e a pessoa não entende de onde que isso vem, essa inquietude, esse sentimento de vazio, e muitas vezes é essa conexão com esse irmão que às vezes nem foi comentado, porque muitas vezes os pais nem comentavam se abortaram, se não abortaram. É o peso de ser o filho mais velho, sendo que ele não é mais velho. Exato. Porque na alma dele ele sabe que ele não é o mais velho, e os pais exigem aquela posição de irmão mais velho, né? Então é maravilhoso, porque você muda o seu posicionamento. E quando você está fora do seu lugar, você carrega pesos que não é seu, né? Então, estar no seu lugar te libera também para uma vida mais leve, né? O Bert fala que a gente só encontra o nosso lugar no mundo quando a gente encontra o nosso lugar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? E assim, é muita arrogância de algum membro da família falar quem tem ou não o direito de permanecer naquela família, porque o direito é de todos, né? Então, às vezes tem um irmão que é alcoólatra, as pessoas excluem, né? E não, se ele tá indo para algum vício, né? Ele tem uma dor, né? Todo excesso esconde uma dor. Então, ninguém tem direito de falar eu sou mais importante nessa família. Todos são iguais. E a exclusão é uma das leis que quando você infringe é o que mais traz sequela para a família, que traz adoecimento para a família, né? E eles falam, e o Bert fala também, que eu concordo, né? Que a gente tem mais necessidade de pertencer do que de ser amado. Tanto é que a gente vê os jovens, né? A necessidade que eles têm de pertencer em grupo. Então, às vezes eu vejo pessoas se sabotando porque todas as mulheres na família não deram certo no casamento. Então, para eu pertencer àquele grupo de mulheres, eu me saboto no meu casamento que tá feliz. Exato. Para poder pertencer, a necessidade de pertencer às mulheres daquela família. Então,
o nosso sentimento, nossa necessidade de pertencer é maior do que de ser amado, né? É visceral, É né? visceral. Então, E às vezes famílias, né, às vezes de músicos, você não tem nem aptidão, mas você se vê obrigado a seguir aquele caminho para pertencer. É muito interessante, né? E isso se torna um peso, né, na vida das pessoas, quando elas, às vezes, vão além, né? Assim, ultrapassam, como você pôs nesse exemplo, né? Tá estragando um casamento ou indo por um caminho exatamente por uma necessidade de pertencer ou uma culpa, né? Quando você sai daquele mesmo caminho que vem sendo trilhado, né? Gerações e gerações, e você vai ser diferente. Aquilo é um peso gigante. Muitas vezes você se sabota, você abre mão daquilo para voltar correndo, porque aquilo, né, voltando, você vai pertencer. o Bert fala que é inocência, né? Você fica na parte inocente, sai da culpa. Eu falo que para você mudar, para você quebrar padrões, né, você tem que pôr a culpa debaixo do braço e ir com a culpa. Exato. Né? E aí na constelação a gente percebe que você pertence mesmo não sendo igual. Exato. Né? Isso é libertador. É libertador. Né? Você continua pertencendo, mesmo tendo um casamento feliz. Pelo contrário, você vai honrar, né? Sim, passando a vida pra frente, você vai honrar tendo a sua própria família. aquelas mulheres que vieram antes que não foram felizes, você vai honrá-las. E vai curar essa família também, né? Porque uma vez que um membro da família decide dar um basta nesse processo de repetição de padrão também, né? Não afrontando ou não querendo, não brigando, né? Mas acolhendo e se autorizando a ser diferente, você tem a possibilidade de começar a construir uma nova história para aquela família e para gerações futuras, né? Eu tenho uma história assim que eu acho sensacional, que é a história do piano, que é isso, né? Porque vamos supor, tem uma criança que vê o pai, a profissão do pai é carregador de piano. Então imagina que profissão sacrificante, pesada, né? E aí a criança vê o pai naquela luta, carregando piano, né? E ele tem um dom de tocar. Só que ele vê o pai e fala assim, eu tenho que ser igual ao meu pai, eu tenho que pertencer aos homens que ralam para conseguir as coisas. E aí ele deixa o sonho dele de ser pianista para carregar o piano. E aí vem o neto. E aí o neto vê o pai e o avô carregando o piano. E ele é um exímio pianista. E aí, no inconsciente dele, ele tá, nossa, eu preciso pertencer a esses homens, né? Porque a gente tem o amor infantil, o amor cego, né? Eu preciso honrar, repetindo a história. E a constelação traz que você honra fazendo diferente. Nem melhor, nem pior. Diferente. E aí, essa criança, na constelação, a gente vê que você não vai honrar seu pai, seu avô carregando o piano. Você vai honrá-los tocando, porque eles carregaram o piano pra gente tocar. Pra você tocar. Só que a criança não tem esse olhar. A criança tem um olhar assim, nossa, eu preciso ser igual a eles. Sim. Né? No inconsciente. Por isso que a constelação é legal, porque ela traz o que tá no inconsciente. Porque no seu consciente você quer tocar. Só que você vai lá no conservatório, você perde um ônibus, você perde né? Acontece tudo de errado, porque você tá se sabotando, porque no inconsciente você tá falando, não, eu tenho que pertencer. Meu lugar não é esse. Meu lugar é carregar o piano. E aí quando você, através de uma constelação, você traz a luz para ele, e ele vê que ele vai honrar essas pessoas tocando piano, porque eles carregaram para que os descendentes tivessem uma vida melhor. Então isso é libertador e é maravilhoso, né? Muito lindo, muito lindo. E a terceira lei, né, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Exatamente trazendo a ideia de que, principalmente em relações, né, entre casais, você precisa, os dois são iguais, né? Não tem um melhor do que o outro, cada um tem o seu papel. Né? E precisa de haver um equilíbrio para que o amor possa fluir também, né? Entendendo que quando um dá demais, né, ele muitas vezes se sente, quem recebe muito se sente às vezes indigno e quer até sair daquela relação, fica em débito, e então você gera esse sentimento de estar diferente ou de estar em débito, que é super insatisfatório, né? Inquietante para qualquer um deles, ou às vezes sobrecarrega muito um, sendo que o outro
não está dando na mesma medida. E aí, em termos de respeito, não estamos falando aqui de dinheiro, um contribui mais que o outro, nós estamos falando da relação em si, né? Do respeito e da relação das trocas. Então, nós precisamos de estar sempre buscando esse equilíbrio para que as coisas possam fluir, né, nas relações entre casais e outras relações onde esse equilíbrio precisa ser mantido. E na verdade, assim, às vezes a pessoa dá muito porque ela está esperando que o outro retribua uma carência dela. Então, assim, eu vou dar muito para outra pessoa me retribuir. Na verdade, é a minha carência, né? Às vezes eu caso esperando uma mãe, né? Sim. E não um companheiro, uma companheira. Eu caso esperando uma mãe. E aí fica pesado para outra pessoa, né? Então, na relação, a gente tem que saber até o que dá. Até o quanto dá. Sim. Porque às vezes a gente dá demais, no fundo, a gente vai cobrar. E para outra pessoa fica pesado, né? Aí vai desequilibrando a relação. Então, quem tá embaixo, a tendência é ir embora ou trair com alguém menor. Né? Menor, assim, que dá menos. Então, a gente sempre fala, não, mas fulano traiu a Beltrano com aquilo ali, mas é porque ele se achava tão pequeno naquela relação que ele precisava, no inconsciente dele, equilibrar a relação. Aqui eu não tô falando de moral, né? Sim. Então você tá falando que o meu marido me traiu porque a responsabilidade é minha? Eu falo, não, todo mundo tem responsabilidade. Porque ele tinha opção de ir embora, sim, ou de conversar, de tentar uma terapia, né? Aí é o caráter dele. Mas responsabilidade todo mundo tem numa relação, porque a relação é feita de duas pessoas, né? Então, na constelação, a gente sempre fala, eu fico com a minha responsabilidade, você com a sua. Isso. Né? E é tão interessante que, muitas vezes, e aí a importância da gente olhar para essa criança e olhar para o nosso lugar, porque nas relações de casal, muitas vezes, nós trazemos as nossas feridas emocionais, né, da nossa relação com os nossos pais, e a gente projeta, né, exatamente o que você está falando, na nossa relação de casal. Né? E isso interfere muito, porque você põe um peso, né, onde não tem, você traz uma responsabilidade, às vezes você é uma cobrança que você está, às vezes, olhando para trás, né, buscando da sua mãe ou do seu pai aquilo que você não recebeu, e você sai desesperada querendo encontrar nesse companheiro, né? Então, me dê todo o amor que eu não recebi. Então, é uma expectativa muito grande que você cria em relação à pessoa. O outro já entra, né, em débito, né? Já Exato. Entra na relação te devendo. E tudo que ele fizer é não pouco. Vai suprir, não vai, porque ele não é o pai. Porque não é ele, não né? Então, a gente precisa, sempre que a gente olha para esse lugar, é muito importante a gente entender onde nós estamos, se a gente está no nosso lugar, se a gente está olhando, se está do lado desse companheiro ou olhando para ele, ou se você está de costa para a vida, você não está disponível para ele, né? Então você não tem o mesmo nível de troca. Então, assim, quando a gente começa a olhar para esse lugar, a gente consegue ter consciência do que a gente precisa trabalhar em nós. Porque é muito cômodo a gente falar, não, você que não faz, você que não me ajuda, você que é difícil, né? Mas sempre está relacionado ao nosso posicionamento, né? Sempre é com a gente. Sempre é a gente, né? Muito bom, muito isso bom. Mesmo. E aí, agora que vocês já sabem um pouquinho, né, sobre o que é a constelação, sobre as leis sistêmicas, nós vamos trazer aqui, né, ao longo de vários vídeos, conteúdos relacionados com constelação familiar, com essas leis sistêmicas, casos, né, tanto da vida pessoal, né, Regiane, quanto profissional, constelações empresariais, dentre tantas outras. Vamos falar também sobre terapias, as diversas terapias, autoconhecimento e autoestima. Então, para vocês que gostaram desse conteúdo, se inscrevam no nosso canal, né? Sigam a gente, porque muitos vídeos, muitos conteúdos virão por aí. E assim, quando vocês conhecerem um pouquinho da constelação, vocês vão se apaixonar, porque ele vai trabalhar o que a gente tem de mais profundo na gente. Então, acompanhe o nosso canal, que eu tenho certeza que as histórias que foram contadas aqui vão tocar em você e vão te transformar. Só de ouvir histórias parecidas, né? Porque a gente... não existe família doriana, né? Exato. Toda família tem problema e os problemas são muito parecidos. Então, eu falo que só de vocês... Às vezes você se constela ouvindo a história de algum, ou participando de alguma constelação, você se né? conecta, né? Você se conecta com aquilo ali.
Então, se inscreva no nosso canal, a gente tem muita coisa linda para contar para vocês. Marque o sininho lá para poder avisar quando tem vídeo novo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito bom. Então, tchau, né? Tchau. Gratidão por ter ficado até o final com a gente.